Meu querido e querida, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos estudando aí o quarto e último trimestre da Escola Bíblica Dominical, as lições da CPAD. Estamos chegando aí, meu amado, no quarto e último trimestre, estudando a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias. Esses estudos estão extraídos do livro do profeta Ezequiel. Estamos chegando na 12ª lição, 12ª lição, que será ministrada no dia 18 de dezembro de 2022, cujo tema é Imersos no Espírito nos últimos dias. Imersos no Espírito nos últimos dias. Eu quero agradecer você, meu amado e amada, você que já se inscreveu nesse canal, você que tem compartilhado, que tem comentado. Meu Deus, é forte demais. Muito obrigado, que Deus continue te abençoando. Você, queridão, queridona, que está chegando nesse canal aí pela primeira vez, que Deus te abençoe. Espero que você seja impactado em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço. Vamos lá para a lição de número 12, Imersos no Espírito nos últimos dias. O texto áureo dessa lição está no Evangelho de Jesus, registrado por João, no capítulo 7, no versículo 38, que diz assim, o próprio Jesus falando com seus lábios sacrossantos, Jesus dizendo, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Eita, meu Deus, é muito forte. Queridão, na verdade prática diz assim, o rio da vida, que representa o fluir do Espírito Santo, passa no meio do povo de Deus. É forte, Brasil. A leitura bíblica em classe está em Ezequiel, no capítulo 47 de Ezequiel, no versículo 1 ao versículo 12. Essa é a leitura bíblica em classe. Os objetivos dessa lição, essa lição ela vem aí com 3 objetivos. O primeiro objetivo é expor o aspecto escatológico do capítulo 47 de Ezequiel. O segundo objetivo é apontar a implantação pneumatológica da profecia. O terceiro e último objetivo da lição é descrever o contexto geológico do Vale do Mar Morto. É forte demais, meu Deus, aleluia. Querido, a introdução da lição, Ezequiel, o capítulo 47, esse capítulo 47 se divide em 3 partes. 3 partes se divide o capítulo 47 do livro do profeta Ezequiel. Capítulo 47, do versículo 1 ao 6, trata das águas do templo. No capítulo 47, do versículo 7 ao 12, trata das águas que produzem abundância. No capítulo 47, versículo 13 ao 23, trata da divisão das tribos de Israel. Esta presente lição, amado e amada, vai tratar apenas dos 12 primeiros versículos do capítulo 47 de Ezequiel. Essa primeira parte do capítulo 47, do versículo 1 ao 12, é a continuação da visão do templo de Ezequiel 40, versículo 1 e 2. A primeira parte, querido, querida, vai dos versículos 1 ao 6, que se concentra nas águas que fluem de debaixo do umbral do templo, e à medida que estas águas sanadoras, elas vão fertilizando as áreas estéreis do Vale do Mar Morto, elas seguem aumentando o seu volume até se tornar um rio caudaloso. É algo tremendo, é algo maravilhoso. Essa é a primeira parte do versículo 1 ao 6 do capítulo 47 de Ezequiel. A segunda parte do versículo 7 ao 12 do capítulo 47 de Ezequiel descreve o efeito milagroso dessas águas, trazendo vida ao Mar Morto e a toda a região da Araba. A presente lição foca o aspecto escatológico da visão, mostra também
a implicação pneumatológica da profecia e o contexto geológico do Vale do Mar Morto. A palavra-chave dessa lição é imersão. Imersão é a palavra-chave da lição. Vamos aí começar a lição. O primeiro ponto da lição fala sobre o aspecto escatológico. Querido, querida, isso aqui é tremendo, isso é maravilhoso. Deus, o Todo-Poderoso, o Deus dos céus e da terra, o Deus criador de todas as coisas, o Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Deus, ele faz uma revelação profunda ao profeta Ezequiel, ao profeta das visões. As águas vindas do templo, essas águas são especiais, porque por onde quer que estas águas passem, produzem vida, cura, restauração e abundância. É forte. Oh, meu Deus. O profeta Ezequiel, ele fica, a princípio, receoso de entrar nestas águas. Mas o anjo o conduz para cada vez mais fundo. E em dado momento, Ezequiel precisou nadar nas águas do templo. Oh, coisa tremenda. Meu amado, minha amada, a visão nessa passagem é futurística, é futurista e também literal. E as evidências, tanto internas quanto externas, dão sustentação para uma interpretação escatológica e literal. O umbral da casa é uma referência ao templo da visão do profeta Ezequiel. Lá em Ezequiel, capítulo 40, versículo 1 e 2. Os detalhes desse complexo, como dimensões de áreas, dependências e medidas, sugerem um templo literal. Assim como os dois templos que foram destruídos, o templo construído por Salomão e o templo construído por Zorobabel e reedificado e restaurado por Herodes, assim também esse templo é um templo literal, um templo que será construído. De igual modo, a promessa divina do terceiro templo é literal e esse templo será construído. Nós já estudamos isso na lição passada. Então aqui, meu amado, Ezequiel, ele vê um personagem que aparece desde o início da visão do novo templo. Um homem cuja aparência era como a aparência do cobre, tendo um cordel de linho na mão e uma cana de medir. Esse anjo fez Ezequiel sair pelo portão do Oriente, do norte, e dessa forma contornar o templo no sentido horário em direção ao Oriente. Isso porque a porta oriental estava fechada. Essa porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela, por isso estará fechada. Você confere Ezequiel 44, 2, Ezequiel 40, versículo 3. E aí por diante. No período dos dois templos, do templo de Salomão, do templo de Zorobabel, reconstruído, reformado por Herodes, essa porta nunca esteve trancada. Essa porta, ela dava acesso, estava aberta. As pessoas podiam entrar por essa porta. Isso revela o caráter escatológico dessa visão que Ezequiel está tendo. A visão de Ezequiel em relação a toda sorte de árvores também, que dá fruto para se comer. Nos seus meses produzirá frutos novos, se refere ao milênio. E a visão também do apóstolo João na ilha de Patmos. Fala do mundo vindouro e da eternidade. A linguagem dessa passagem é apocalíptica e escatológica e tem paralelo com o livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 1 e 2. Então, aqui para fechar o primeiro ponto da lição, queridão, queridona, o primeiro ponto, a sinopse
do primeiro ponto, o aspecto escatológico leva em conta a literalidade do novo templo, o fechamento da porta do templo e a frutificação das árvores no reino do milênio. Vamos aí para o segundo ponto dessa lição, sobre a implicação pneumatológica. O ser celestial fez Ezequiel passar pelas águas, que ao caminhar o primeiro trecho de 1000 côvados, que é equivalente a 500 metros, eles me davam pelos tornozelos. Ezequiel, ele molha os tornozelos nos primeiros 500 metros. 500 metros mais adiante, as águas chegam aos joelhos. E depois, mais 500 metros, elas já estão nos lombos de Ezequiel. 500 metros mais além, essas águas já haviam se tornado num ribeiro. E o profeta agora, ele não podia andar mais dentro das águas. Ele tinha que nadar, tinha que atravessar a nado. Ele atravessou o ribeiro nadando, mas depois o ser celestial pegou Ezequiel e trouxe de volta para a margem do ribeiro. Você vê isso aí no versículo 6 do capítulo 47. Mas uma indagação, uma interrogação, qual o propósito do ser celestial trazer Ezequiel de volta para a margem? Era necessário que Ezequiel visse a extensão e a profundidade do ribeiro para reconhecer a fonte de todos esses milagres. Essa experiência da imersão do profeta nas águas tem implicações teológicas profundas. Sim, o Espírito Santo, meu amado e minha amada, o Espírito Santo ensina. O Espírito Santo guia você em toda a verdade, o Espírito Santo consola, o Espírito Santo convence, o Espírito Santo anuncia as coisas que hão de vir, o Espírito Santo ajuda, o Espírito Santo proporciona conforto, o Espírito Santo derrama em nossos corações o amor de Deus, o Espírito Santo dá virtude, dá poder, o Espírito Santo leva as pessoas a lugares tremendos, a lugares maravilhosos, o Espírito Santo unge pessoas, o Espírito Santo move na vida de pessoas, o Espírito Santo vivifica o nosso corpo mortal. O Espírito Santo é o selo da promessa. A imersão de Ezequiel nessas águas pode ser comparada ao cristão, ao servo, à serva de Deus, cheia do Espírito Santo, visto que a água é um dos símbolos do Espírito Santo. Em primeira epístola de João 5,6, você pode conferir lá. Os símbolos do Espírito Santo são reflexos das suas múltiplas operações. Olha, meu amado e amado, o próprio Jesus se referiu ao Espírito ao falar sobre o Espírito Santo no discurso ali que João registra em João 7, 37 ao 39, como águas que fluirão no interior. O Espírito Santo é ilustrado como água, pois assim como a água é indispensável à vida física de qualquer ser humano, 70% do corpo humano é de água. Da mesma maneira, o Espírito é indispensável à vida do cristão. O cristão, ele precisa estar cheio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que guia, que conduz, que, aleluia, que ensina e que revela e que faz lembrar. É forte, Brasil. A água refresca, refrigera e dá uma sensação de tranquilidade e também de bem-estar. E é isso que o Espírito Santo realiza na vida do servo, da serva do Senhor. Ademais, não podemos esquecer que o Senhor Jesus Cristo é a fonte da água da vida, em João 4,14. É muito maravilhoso, meu amado, minha amada. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, ou seja, é uma pessoa. Nós confirmamos em Mateus 28,19. Como ele pode ser uma pessoa e os crentes serem cheios deles? Olha que indagação, olha que interrogação. Todos foram cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, versículo 4. Ser cheio do Espírito Santo é uma expressão que indica estar
o cristão nos domínios do Espírito Santo. Ezequiel começou com as águas dando nos tornozelos, no joelho, mas chegou nos ombros, mas chegou um tempo que ele não poderia mais andar, ele era levado pelas águas. E o Espírito Santo, dessa forma, há um momento que ele nos enche e ele nos guia, que ele tem o controle da nossa vida, se nós permitirmos que ele o tenha. Então, meu amado, isso está bem ilustrado na visão de Ezequiel, inundado nas águas sanadoras que brotam do templo de Deus. A síntese do segundo ponto diz: a água é o maior símbolo da implicação pneumatológica de Ezequiel 47. Vamos fechar a lição? Vamos aí para o terceiro e último ponto da lição, sobre o contexto geológico do Vale do Mar Morto. No capítulo 47, versículo 7, quando Ezequiel fala da abundância de árvores, e tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Versículo 7 do capítulo 47. A palavra profética contempla o surgimento de abundância de árvores, como resultado das bênçãos das águas vivificadoras. Esse quadro profético é do milênio, meu amado e minha amada. Aqui Ezequiel continua falando, ele já vai falar agora do Mar Morto, no versículo 8 do capítulo 47. Então disse-me, estas águas saem para a região oriental e desce ao deserto e entram no mar. Esse mar é o Mar Morto. E sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Essas águas sendo levadas ao mar sararão as águas. Esse mar é o Mar Morto, ou o mar de sal em Gênesis 14:3, ou o mar salgado em Josué 3:16, mar das Campinas ou mar da Araba em Deuteronômio 3:17. É tremendo, que coisa, que visão tremenda, que visão maravilhosa. Localiza-se na depressão mais profunda do planeta, 396 metros abaixo do nível do mar, e é alimentado pelas águas do Jordão e de uns poucos córregos menores. Olha, querido, querida, visto que o lago não possui escoamento natural, suas águas são eliminadas por meio de evaporação. Essas águas possuem uma salinidade, é muito salgada, tem muito sal. É incomum que venha desses riachos fluindo através de solos salitrosos, alimentados por fontes sulfurosas. Então, querido, querida, não há vida nessas águas, que contém mais de 30% de sais minerais, ao passo que a média dos oceanos é de 3% de sal. E lá tem 30% de sal do Mar Morto. É uma fonte de riquezas minerais. O Mar Morto é um dos lugares mais ricos do planeta Terra. Dentro do Mar Morto, meu Deus, é coisa tremenda. Então, a vida no Mar Morto, Ezequiel 47, versículo 9 e 10. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrar estes rios viverá? E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde Engedi até Englaim. Haverá um lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Olha que coisa tremenda, que coisa maravilhosa, que promessa de restauração, que promessa de purificação. A chegada das águas vivificadoras do templo revive o Mar Morto, e o resultado é a grande multiplicidade dos peixes, como no mar Mediterrâneo e no mar grande. Olha, querido, querida, isso faz lembrar da criação no princípio, em Gênesis capítulo 1, versículo 20 ao 21. Os
pescadores em Gidi até em Eglaim lançaram suas redes para apanhar os peixes, um cenário nunca visto até então na história. É algo maravilhoso, é algo tremendo. Engidim é um pequeno oásis localizado no deserto da Judéia, próximo ao Mar Morto, Josué 15, versículo 62, onde Davi se acampou quando perseguido por Saul. Está as referências em 1 Samuel 23, versículo 29, 1 Samuel 24, 1. Em Eglaim é uma localidade desconhecida, há quem afirme que fica na outra margem do mar, que seria hoje a Jordânia, mas a linguagem parece indicar sentido norte-sul e não leste-oeste. Vamos aí para fechar, Ezequiel 47, versículo 11. Mas os seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para sal. Ainda, meu amado, muitas controvérsias, como a vida não se estende além das águas, da salvação que flui do tempo, talvez a morte continue nesses buracos salinos no reino milenial. Você confere Isaías 62, 24, Jeremias 30, 22, 23, Apocalipse 22, 10. A descrição do milênio em Isaías indica haver pecado e morte em escala reduzida, nascimentos e envelhecimento também, Isaías 65, 20 a 23. Mas há quem afirme que esses charcos serão de grande utilidade para a economia por causa da abundância das riquezas minerais, até para o tempero como sal para os sacrifícios, Ezequiel 43, 24. Mas não há unanimidade sobre nenhum desses pensamentos, dessas linhas teológicas. Vamos aí para concluir a sinopse do terceiro ponto. A abundância de árvores como resultado das bênçãos das águas purificadoras na região do Mar Morto e a prova da nova realidade milenial. Concluí a lição. As águas terapêuticas do rio da vida, do rio da visão de Ezequiel, saem de debaixo do umbral, e as águas cristalinas que saem do trono de Deus e do Cordeiro em Apocalipse apontam para Cristo e o Espírito Santo. E é significativa a presença do rio no Éden, no princípio, no relato da criação, e do rio da vida no mundo vindouro. O rio da visão de Ezequiel fica entre eles, ou seja, entre o primeiro e o último. Vemos em tudo isso a restauração escatológica da terra e a efusão do Espírito sem medida. Olha, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ajude.